Olá! Vivemos num mundo globalizado, com várias culturas, várias manifestações de pensamento. E o desafio do Evangelho vai crescendo à medida que essas culturas variam em relação aos seus costumes, hábitos e valores. A transculturalidade é o nosso tema de hoje do Sem Fronteiras. E para isso, temos aqui a presença do nosso queridíssimo pastor Sandro Gonzalez e diretamente de Guimarães, Portugal, nosso queridíssimo pastor Aragão. Sem Fronteiras está no ar. Estamos de volta ao Sem Fronteiras, o nosso podcast da Regional Minas Sem Fronteiras, aqui onde nós fazemos reflexões sobre ideias, pensamentos e aquilo que está acontecendo no Brasil e no mundo. Eu queria compartilhar com vocês um texto que está lá em Apocalipse, no capítulo 5, versículo 9, que diz assim: E entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. O Senhor Jesus, ele não veio apenas para um povo, ele veio para todos. E para cada um de nós que já teve a experiência de conhecer ao Senhor Jesus, cabe a missão de transmitir a verdade do Evangelho. Mas às vezes nós ultrapassamos as fronteiras e conectamos com outras culturas. O que muda? Quais são os desafios de um Evangelho na transculturalidade? Num mundo em que você consegue se conectar com pessoas sem sair de casa, você tem essa grande ferramenta do mundo conectado, mundo global, como usar isso de forma aguda para dialogar com diferentes culturas e valores. É isso que nós vamos refletir hoje com os nossos queridíssimos pastor Sandro Gonzalez. Seja bem-vindo ao programa. Obrigado, pastor Richard. Alegria. Pastor Sandro é o responsável pela Secretaria de Relações Internacionais da Regional Minas Sem Fronteira da Lagoinha Global. Então, eu queria, em primeiro lugar, Sandro, você falasse um pouco assim, sobre esse nosso trabalho internacional, transcultural da Regional Minas Sem Fronteiras. Obrigado, pastor. Eu acho que é algo claro, não é, para todo cristão, que é dever da igreja alcançar todos os povos, como o nosso pastor Aragão está lá em Portugal, e é um desafio que a igreja tem, né? Um desafio que a igreja tem de abraçar essa transculturalidade. Aliás, um dos primeiros desafios que a igreja teve na igreja primitiva foi justamente a transculturalidade entre judeus e gentios, porque os judeus não aceitavam aquela cultura diferente que os gentios carregavam. E os gentios da mesma forma, não era algo muito diferente para eles o mundo judaico, a questão da circuncisão, a questão das festas. Então havia um conflito ali. Paulo, por exemplo, em várias de suas cartas, principalmente a carta em Romanos, no começo dela, fala de como que essas questões culturais devem muitas vezes serem colocadas de lado em prol do evangelho. E é um desafio que a igreja tem, o missionário tem, quando ele atravessa a fronteira, quando eles têm um novo país, uma nova cultura, apresentar o evangelho de forma que aquela cultura entenda da melhor maneira possível. E é engraçado, pastor Aragão, quando a gente fala assim, o nosso pastor em Portugal. Muitas pessoas pensam assim, Portugal é tranquilo, porque não tem a barreira do idioma. Mas, na verdade, eu já tive a oportunidade algumas vezes de estar em Portugal, inclusive de visitar Guimarães, que é a igreja que está sob sua responsabilidade. Nós sabemos que a diferença cultural ela é gigantesca, é um desafio muito grande, né? Conta para nós um pouquinho sobre essa experiência. A impressão que se dá é que realmente é uma facilidade você chegar lá e encontrar um nosso idioma parecido com o dos portugueses, né? Mas você vê que a cultura deles é bem diferente da nossa. E as pessoas às vezes chegam, é muito difícil, é muito fácil ir para a Europa e fazer missões na Europa, pregar o evangelho. As pessoas se enganam, porque aqui na Europa, onde já foi o berço do evangelho, houve um esfriamento muito grande.
e as pessoas vêm, porque a maioria das pessoas tem tudo, né, ou quase tudo, falta Deus, e é um pouco difícil de você penetrar novamente numa cultura onde está acostumado a ter tudo, adaptada já com a Europa, né? Portugal ali na entrada da Europa, mas a cultura deles é bem diferente da nossa, e para a gente alcançar novamente esse povo, evangelizar de novo, tem uma barreira assim um pouco diferente daqui do Brasil, né? No Brasil você tem uma facilidade de pregar o evangelho, de você levar a palavra. Aqui existe hoje um ateísmo grande na Europa, aqui em Portugal, e a cultura deles é um pouco diferenciada do nosso. Às vezes eles não ouvem muito a gente, eles são sim, sim, não, não. Se você não tiver um posicionamento certo da palavra de Deus, se você não tiver uma sabedoria de conversar com eles, né? Porque primeiro você, para os portugueses, você não pode chegar pregando logo o evangelho. Primeiro você tem que chegar com eles para ganhar a amizade deles, ganhar a confiança deles. Você tem que ganhar a confiança deles, aí você vai entrando e você vai pregando gradativamente o evangelho. Mas primeiro você chega, como dizia lá no Nordeste, meu pai dizia, é como quem come papa quente, tem que comer pelas beiradas ali. Você não pode ir diretamente no assunto. Primeiro você tem que ganhar a confiança deles e, infelizmente, às vezes o brasileiro chega com outras intenções, não nós, mas outras pessoas, e já fica um pouco mais, assim como nós brasileiros chegarmos lá em Portugal para pregar o evangelho. Mas quando eles ganham a confiança da gente, eles são muito sim, sim, não, não. Eles são muito sinceros. Quando ele gosta, ele gosta. Quando ele não gosta, ele não gosta. Ele fala logo na sua cara. Mas depois que você ganha a amizade deles, você ganha a confiança dele, que ele sente confiança em você, ele fica seu amigo e ele fica grudado em você mesmo. Ele liga para você, ele fica amigo mesmo, abraça você. Mas a princípio não é tão fácil. Não é tão fácil por causa da cultura. É por isso que para a gente fazer missões, né, você tem que aculturar aquela região a que você vai. Você tem que saber sobre a cultura daquele povo que você vai levar o evangelho, para você se assemelhar, para você ali ficar mais ou menos no mesmo nível deles, cultural, para que você ganhe a confiança deles. É aquele ditado que você diz, em terra de sapo, de coca com eles. Ou seja, você tem que estar ali num patamar que você esteja na terra deles. Eu costumo falar, as pessoas que vão para Portugal, que chegam lá alguns irmãos que a gente recebe muito brasileiro na igreja, a igreja Lagoão, a igreja missionária, mas recebendo muitos brasileiros lá. Nossa igreja tem muitos brasileiros. E eles chegam lá e às vezes algumas coisas daqui que a gente fala é diferente de lá. Tem outro significado. Lá, celular fala telemóvel, banheiro fala casa de banho. Então, aí eu chego e falo o seguinte: quando você chega aqui, você está na terra deles. Não adianta você querer levar a sua cultura, a sua maneira de falar para cá. Procure falar como eles, porque senão vai parecer que você está querendo trazer de goela abaixo, enfiar neles uma cultura brasileira. Aqui você está em Portugal, então procure estar em Portugal, falar como eles falam, entender o que eles estão dizendo. E como eles são muitos, assim, vamos dizer, eles não são duros, eles são assim, sim, sim, não, não. Eles não têm aquele, nós temos um jeitinho brasileiro de levar as coisas. Ele não, eles estão assim. O português ele é mais assertivo, né, Aragão? Ele é mais assertivo. Exatamente, ele é mais assertivo. Excelente. Então, pode falar, Aragão. Você realmente, esse tema de hoje é muito bom para a gente saber que você tem que se assemelhar, você tem que estar junto com aquela cultura daquele povo que você vai estar lá com ele pregando o evangelho, para poder ter a facilidade de você levar com mais facilidade para aquele povo, né? Verdade. Uma das ações que a Minas Sem Fronteira tem buscado fazer os países assim cuja transculturalidade é maior
buscando formar pastores locais, né? Investir nos pastores nativos. Tem sido assim em Angola, Paquistão, no Nepal, na Índia. Qual para você, desses países que nós estamos trabalhando dentro da Minas Sem Fronteira, você entende assim, que é o nosso maior desafio hoje em termos de transculturalidade? Na minha opinião, pastor, eu já não estive em todos esses países, mas eu já estive na Índia, já estive no Nepal. E o Lázaro está lá hoje, é o nosso pastor no Nepal. Eu já estive 2 vezes nesses 2 países. E assim, esses 2 países para mim é como se fosse um outro mundo. Para nós aqui no Ocidente, mas especificamente no Brasil, é um outro mundo, né? Então, por exemplo, na Índia e no Nepal, que são países hindus, em sua maioria, né? O hinduísmo tem por característica aceitar muitos deuses. São milhões de deuses. Então, Jesus, eles não têm dificuldade de aceitar Jesus como mais um Deus. Então, Jesus vira mais um ali na casa. Não tem diferença do Jesus para a vaca, pro Ganesh, aquele que tem a cabeça de elefante. Então, pra gente isso é muito maluco. Quando você vai num país como Portugal, por exemplo, que ninguém aceita Jesus, que é difícil as pessoas aceitarem Jesus, na Índia eles aceitam de primeira. Não, é um Deus? Não, tudo bem, vou levar para minha casa. Mas a dificuldade não é aceitar como Deus, aceitar como único Deus, né? Sem falar outras coisas, né? Outros aspectos culturais, como a linguagem, o alfabeto. O alfabeto é diferente do nosso, a linguagem é completamente diferente da nossa, ou seja, é algo muito distante do que nós vivemos. É algo que a gente não tem compreensão alguma, assim. Então, acho que para o missionário que está nesses países de transculturalidade muito grande, são anos que ele tem que passar lá para começar a entender as pessoas, a começar a entender as piadas que eles contam, rir das coisas que eles riem, entender os feriados, entender a comida, entender o porquê de algumas situações, né? O evangelho se encaixa nisso. Quanto melhor a pessoa entende a cultura, tanto melhor ela sabe apresentar o evangelho àquelas pessoas, né? Então a solução de levantar pastores locais é muito sábia, porque você poupa ali anos de aculturamento, né? É verdade. O que eu tenho percebido, que o nosso crescimento é rápido e sustentável, né? Um crescimento de qualidade, tanto no Nepal quanto em Angola. É um crescimento muito parecido com o que está acontecendo em Portugal, onde nós já temos mais de uma dezena de igrejas, né? É porque os pastores são angolanos, são nepales, né? Então a aceitação maior pela população. O pessoal recebe. E não vê a religião como uma religião do estrangeiro, uma religião do Brasil, do Ocidente, o que quer que seja. Uhum. Aragão, eu tive aí com vocês em algumas oportunidades, e há uma presença também nas nossas igrejas significativa de africanos de língua portuguesa, né? Pessoas que vêm de Angola, Guiné-Bissau, né? Vêm lá de Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, né? Que são países africanos de língua portuguesa, que tem muitos imigrantes em Portugal. E como que tem sido essa experiência com esse contato também transcultural desses imigrantes africanos que chegam nas igrejas aí? Pastor, realmente o que o pastor falou aí, sobre chegar, a pessoa já tem vários deuses e colocar um deus a mais, não é muita dificuldade. É aquele conhecer, né? É aquele deus desconhecido. Então, Angola, nós temos muitos angolanos lá também, em Guimarães, né? E eles são bem avivados e eles recebem bem o evangelho. Eu gosto muito deles. São muito receptivos, né, pastor? E uma vez são receptivos, são alegres, são amorosos. Nós temos algumas angolanas casadas já com portugueses lá, e que já até fiz casamento delas lá na nossa igreja, de um português com angolana. E eles são bem animados. E eles recebem, não faltam. Eles estão no culto fé, eles estão no domingo, eles não faltam, viu? Eles são bem... E a gente precisa de alguma coisa, eles estão lá presentes. Eu gosto muito da maneira dos angolanos, né? Os portugueses também gostam muito dele, mas os angolanos, quando chegam lá, parece que vem com mais sede, parece que vem a forma alegre. Eles estão sempre rindo, né? Estão sempre rindo, eles são muito bons.
Eu gosto muito dos angolanos lá. Nós temos muitos angolanos lá, na nossa igreja de Guimarães. Imagino que você, E talvez, tem pastor, francês também. você me corrija se eu esteja errado. Mas como nós estamos falando da transculturalidade do evangelho, ou seja, o evangelho acima da cultura, por exemplo, eu já estive na Jordânia com um missionário e ele tinha um desafio seguinte, que foi na época dos refugiados, da grande crise dos refugiados. A Jordânia faz fronteira com a Síria, então muitos sírios cruzaram as fronteiras. E ele começou a ter que fazer um culto para os sírios e um outro culto para os jordanianos, porque eles não se davam, não havia comunhão entre eles, às vezes havia até rixa entre eles. E não sei se é um desafio que você tem aí, por exemplo, de ter que lidar com os portugueses, com os brasileiros, com os angolanos, porque às vezes a cultura é tão grande dentro da pessoa que ela se acha superior ou acha a pessoa muito diferente. É o que acontecia, por exemplo, na Jordânia e também na igreja primitiva entre os judeus e os gentios, né? A cultura é tão grande da pessoa que ela não consegue, às vezes, entender a transculturalidade do evangelho, entender as diferenças, né? Graças a Deus, a gente não tem muita essa dificuldade não, entendeu? Eles se dão bem, dentro da igreja se dão bem, a receptividade é muito boa de todos, né? Lá nós temos ali perto, nós temos espanhóis lá com a gente, nós temos franceses, angolanos, muitos angolanos, portugueses, muitos brasileiros, e graças a Deus eu não vi assim nenhuma discriminação ou alguma coisa assim que viesse a chamar minha atenção. A convivência é muito boa lá, graças a Deus a convivência é muito boa, entendeu? Só o português mesmo, quando ele chega meio assim, desconfiado. Aí ele vai se abrindo, e de repente ele está lhe abraçando. E nós temos até portugueses já na recepção, né? Temos um irmão nosso da igreja lá, chamado Davi, que quando ele chegou lá, não dava nem a mão pra gente, casado com uma brasileira. Hoje, inclusive já depois da pandemia, quando chegou lá uma vez, foi tirar a temperatura dele, depois ele não gostou muito. Aí eu pergunto, sabe aquela pessoa que não gostava de receber o termômetro para ver a temperatura depois do Covid? Pois é, ele que está lá recebendo. Ou seja, agora a ele pessoa que não tira a gostava de temperatura. estar na portaria recebendo. Agora é ele que tira a temperatura. Ele não gostava que tirasse a dele, mas hoje é ele que tira. Hoje ele está receptivo, está recebendo o pessoal, tá. Os angolanos, um dia desse, a forma alegre deles é contagiante. E quando a gente vê o evangelho entrando assim, penetrando e as pessoas aceitando, você fica alegre, você se empolga também. E é assim que acontece com os angolanos. Chegam lá. Um dia, nós fomos fazer dízimos e oferta, e a minha esposa, a pastora Valquíria, pediu para elas fazer na hora do dízimo e oferta, fazer como eles fazem lá. Então, elas trouxeram mesmo doações nós temos lá um lugar lá, uma caixa grande, que eles colocam doações lá para a gente fazer cesta básica. E elas entraram com umas caixas, com um negócio bem enfeitado, eles gostam muito de coisa enfeitada, né? E entraram dançando e fazendo, foi muito alegre, todo mundo gostou, todo mundo cantou junto. A forma deles se expressarem é com danças, cantando. Isso contagia toda a igreja, não só os portugueses, mas outros que estão lá também, de outras nações lá. Nós estamos pertinho, nós estamos do lado da França, temos franceses lá, temos, como eu falei, tem espanhóis ali, que é do lado ali também, que estão lá conosco. Ou seja, a gente recebe, como Portugal tem muitas, na Europa ali, muitas pessoas vêm ali tanto da Espanha, que vai do ladinho ali, de Guimarães, ali pertinho, da França também. Então eles estão lá com a gente também e são bem, estamos vivendo bem, graças a Deus, na cultura portuguesa, né? Vivendo a cultura dos portugueses ali, somando com eles ali. A gente gosta muito dali. Eu já me sinto muito bem ali, já me sinto ali um português aculturado com eles, visito eles, me recebem na sua casa, fazem café e fazem almoço, eles gostam de lá visitar. Come muito. Quando eles fazem amizade, Ramizunho. Só um detalhe, pastor. Quando a gente chega com os portugueses, eles começam a frequentar a igreja, às vezes levados por outro mesmo, a gente vê um pouco de... Eles já têm o mesmo Deus, o mesmo Jesus da gente, mas tem as idolatrias deles, né?
a idolatria da Igreja Católica Apostólica Romana, que você sabe que só em Braga ali tem 70 igrejas, em Guimarães tem outras tantas igrejas, toda comunidade, toda vila tem igrejas católica apostólica romana. Então é difícil vencer essa idolatria, entendeu? Eles até chegam, vão na igreja, porque a Bíblia é a mesma, chegam lá falando, já conhece Deus, já conhece Jesus, mas quando você começa, quando você pisa no calo um pouquinho, aí vai ficando um pouco difícil. Você tem que explicar, Então, poderia até ser mais fácil, mas a idolatria ainda é muito presente na vida lá. O pastor Richard esteve lá e viu lá muitas igrejas, muitas mesmo. E fica um pouco... Ele entra, mas quando você começa a pregar verdadeiramente, que fala sobre idolatria, eles ficam um pouco assim atentos, e depois vem questionar alguma coisa com a gente. A gente tem que, com muito carinho, com muito amor, penetrar nessa área aí. Assim, a área mais difícil que tem é essa aí. Aragão, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, pelas histórias, viu? Eu continuo te usando aí poderosamente em Guimarães, Braga e toda Portugal. Obrigado, pastor. É sempre um prazer, uma honra estar com vocês, fazer parte da programação de vocês. Quando precisar, estamos aqui. E é uma honra, tá? Fazer parte dessa equipe da Lagoinha de Missões, com muito amor que a gente faz, coloca no coração. Muito obrigado pelo convite e estamos sempre disponíveis para estar com vocês. Alegria nossa. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Amém, a honra é nossa. Obrigado. Obrigado, Aragão, prazer conhecê-lo. Deus abençoe o trabalho aí em Portugal, em Guimarães. Obrigado, pastor Santo, também lá, pela sua vida. Aí, pastor, e você, para ir lá comer. Amém. O Aragão ainda está falando ali, é frital que Aragão. Fala aí, Aragão, você está convidando ele para comer? Convido ele para ir lá em Guimarães, conhecer a cidade mais bonita de Portugal, onde nasceu Portugal, e vai ser uma comer alegria. Um verdadeiro bacalhau. Olha aí. Muito bem. Vamos lá para ele receber. E você que está nos acompanhando, que você tenha isso em mente, coração. Cristo quer alcançar todos, até os confins da terra. E nós cremos que isso está acontecendo, tem acontecido, e nós, como Lagoinha Global, como Minas Sem Fronteira, queremos cumprir a nossa parte dentro desse comissionamento. E queremos que você participe conosco desse trabalho. Você pode participar de 3 formas. A primeira, intercedendo, orando por esse trabalho. A segunda, se informando sobre esse trabalho. Nós estamos nas redes sociais, estamos no Twitter, no Instagram, no YouTube. Se você está nos acompanhando, obviamente se inscreva e dê o joinha para nós aí nesse vídeo. E sempre ali no Lagoinha Global ou no Minas Sem Fronteiras. E a outra forma que você tem de colaborar é investindo nessa visão. Hoje estamos em mais de 10 países no mundo, investindo em pregar o Evangelho para todas as culturas. Estamos no Paquistão, na Índia, na China, na Nova Zelândia, na Albânia, estamos em Portugal, estamos no Chile, estamos em Angola, acabamos de inaugurar um trabalho em Moçambique, e você pode investir mandando um Pix. O Pix é 31 98 245 23 45. Vou repetir, 31 98 245 23 45. E você também vai estar ajudando esse trabalho a continuar caminhando firme e forte, para que, como vimos aqui em Apocalipse, no último dia, todo povo, toda tribo, toda língua e nação proclame que só o Senhor Jesus é Deus. Até o próximo Sem Fronteiras, se Deus permitir.